Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia. Cristiane, Felipe, Ana Clara. O pessoal tá entrando aos poucos aí. Douglas vai entrar agora. Tudo bem, turma? Como é que andam aí os estudos? Espero que todos estejam bem. Quem vai fazer prova esse final de semana, TJ Santa Catarina ou MP Minas, né? Depois levante a mão, mande mensagem no nosso chat, tá? Perfeito, pessoal. E aí, dúvidas? Como é que estão os estudos? Né? Mandem notícia dos estudos de vocês. Quem tem dúvida? Quais são as provas aí que vocês vão fazer? Ana Clara vai fazer o Enem, né, Ana Clara? Daqui a uma semaninha. Vamos lá, vamos conversar. Se ninguém tiver uma dúvida para a gente iniciar aqui, eu vou dar uma olhada se alguém mandou mensagem, tá? Bom dia, Ana Clara. Deixa eu só... Vamos lá. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Oi, Cristiane. Sobre o MP São Paulo. Ah, perfeito. Perfeito. Então, MP São Paulo, né? Meu WhatsApp tá meio lento aqui, e aí eu vou. Já vamos passar para sua pergunta então, tá? Deixa eu só colocar aqui. Meu WhatsApp tá Minas bem lento. São Paulo é uma pegada diferente de Minas, né? Sim. É mais lei seca, né? Uhum. E tem empresariado, Uhum. É, mudar muito o foco, né? sim, sim. Inclusive, eu vou, depois que passar Minas Gerais, fazer um planejamentozinho de legislação para MP São Paulo, tá? Geralmente eu faço, né, com alguns alunos aprovados. Eu pego algumas leis, seleciono algumas leis, artigos mais importantes para dar direcionamento. Mas a pergunta que a Cristiane está colocando aqui ela é muito importante. MP São Paulo é uma prova mais legalista. Todos os concursos de São Paulo, na verdade, são mais legalistas. O TJ São Paulo também é muito letra da lei, pouca jurisprudência. MP São Paulo também vai ser. Dizem que a prova vai acontecer no final de janeiro, início de fevereiro. Tá? Então, é um excelente concurso, claro. É um concurso que aprovou no último certame aproximadamente 56, 57 candidatos, tá? Mas tem bastante vaga, né? A gente sabe que tem 75 até mais vagas lá em São Paulo e é um concurso que abre com frequência. Todos os concursos de São Paulo abrem com uma boa frequência. Então, o MP São Paulo, o que eu orientaria vocês a fazerem agora, né, Cristiane e tal, quem quiser rumar para São Paulo, Rafael, eu quero estudar para São Paulo. É claro que eu sempre falo para vocês o seguinte: quem ainda está formando base, o que significa estar formando base, Cristiane? Né? Só para a gente repetir aqui, eu gosto de bater muito nessa tecla, porque parece óbvio, mas não é o que eu vou dizer. Né? Assim, muita gente acaba pecando em detalhes, né? Nos detalhes da preparação. Tá? Mas vai aparecer aí para vocês o meu quadro, tá? E deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, né, quando eu falo assim para vocês, olha, a gente tem que estar com a base formada. O que significa base formada? Significa que a gente tem que ter lido nossos materiais. A gente tem que ter lido nossos materiais, né, daqui do início até o final, até os 80, 90%. Quem tem essa base já formada, já leu seus materiais, voltou atrás, revisou 2, 3 vezes, né? A pessoa já formou uma base. Ela já estudou material de empresarial, difusos, penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional, administrativo. Nessas horas, o que a gente pode fazer? A gente pode aumentar muito a letra da lei. A gente vai focar mais em lei seca, né? Então, o que eu foco, quando a pessoa tem uma base formada, eu coloco 3 horas de lei seca por dia, 2 horas e meia, 2 horas, boto muita lei seca mesmo. Ah, a pessoa tem 4 horas de estudo, 5 horas de estudos, 2 horas, 3 horas de leitura de lei seca. Para quê? Para você passar pelas leis
revisar bastante legislação para a prova de São Paulo. E o restante do tempo, treinar questões, e jurisprudência, pode dar uma olhadinha em jurisprudência. Rafael, por que a doutrina? Você não colocou a doutrina aí? Porque a doutrina, eu já pressuponho que você já venceu a doutrina 2, 3 vezes com os seus cadernos, tá? Agora, se a gente está vencendo a base, Cristiane, a gente ainda está, Rafael, eu estudei, mas eu não cheguei no final das matérias, não. Eu, enfim, caí no ciclo vicioso, eu não cheguei no final das matérias, tem certos assuntos que eu vou ler na lei e não vou compreender. Por exemplo, falências. Lá em São Paulo, cai empresarial com mais profundidade. Você vai ter cinco questões de empresarial. E cai empresarial com mais profundidade, não tem jeito. Então, lei de falências, Rafael, eu leio, não entendo nada. Então, o ideal é você pegar uma doutrina explicando a lei de falências. Ou então pegar lá 2, 3 videoaulas pontuais sobre lei de falências para o professor te explicar como funciona o procedimento de recuperação e falência, né? Então, reforçar essa base. Se a gente está reforçando a base, né? A gente ainda está aqui no meio do caminho, por exemplo. Estou aqui, Rafael, estou estudando 60%. Ainda falta estudar um pedaço ainda. Beleza. Se você está nessa faixa aqui, a gente pode colocar mais lei seca? Pode, 2 horas, 1h30 de lei seca, mas a gente vai deixar 1 hora de doutrina. 1 hora de doutrina para quê? Para você continuar avançando, né? Construindo a sua base. Para em algum momento da sua vida concurseira você estar lá, nos 90% da matéria. Entendeu? E você vai colocar questões, jurisprudência, né? 30 minutinhos, 20 minutos de jurisprudência, 1 hora de questões, por aí. E a gente faz um estudo de 4 horas e 30 por dia, que é um horário que, se apertar, dá, entendeu? Assim, eu sei que nem todo mundo, Rafael, mas eu não tenho 4 horas e 30. Depende, às vezes a gente consegue cortar mais rede social, corta uma televisão ali no início da manhã, entendeu? Tenta cortar alguma coisinha, ou no final de semana estudar um pouquinho mais, então, e bota jurisprudência para o final de semana. Mas sempre dá, né? Tem uma aluna minha, por exemplo, que ela passou no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Durante a semana, ela montou a base dela. Durante a semana que ela tinha que trabalhar, que ela era assessora no Ministério Público, ela conseguia estudar 4 horas. O que ela fazia? 2 horas e 30 de legislação, questões e jurisprudência. No final de semana, que ela estava com sábado e domingo livre, o que ela fazia? Colocou todas as doutrinas no final de semana. Então, sábado, ela tinha 2 horas de revisão de doutrina de penal, 2 horas de processo penal, 1h30 de constitucional, 1h30 de administrativo. Aí no domingo, civil, processo civil, difusos. Ela botou as doutrinas das principais matérias no final de semana. Final de semana era muita doutrina e fazia lá uma bateria de questões, um simulado, tá? Então, é possível fazer isso também. Então, para o MP São Paulo, tá, Cristiane? Se você quiser, a gente pode até dar uma olhada no seu quadro. Se você quiser, eu pego o seu quadro aqui para a gente olhar, porque eu não vou lembrar de cabeça, né? Tudo que eu escrevi no quadro horário, tá? Aí você manda uma mensagem se você quer, que eu mostro aqui para você o que a gente pode fazer de diferente, né? Se você achar que o quadro horário pode ser modificado. Rafael, a gente pode modificar o quadro? Pode. O estudo para concurso, ele sempre permite, né? A gente fazer algumas variações, tá? Então, a gente pode? Pode sim, com certeza. Tá bom? Mas então, Cristiane, eu focaria muito o quê? Em reforçar empresarial essa parte de estudar o básico, né? O básico do Ministério Público é o quê? Improbidade, a parte de difusos e coletivos, né? Idoso, PCD, patrimônio público, educação, né? Criança e adolescente. Estudaria essa base, penal, processo penal, civil, processo penal, civil, constitucional, administrativo, tá? Mas eu daria uma olhadinha também em empresarial, principalmente lei de falências, sociedade anônima, SA. Agora a gente está se falando muito, sabe o quê, gente? Da SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Por quê, gente? Porque a SAF está tendo essa discussão agora, né? Que aquelas empresas de Sporting Bet, Vai de Bet, empresas de aposta, estão entrando nessas SAFs
para se tornar meio que sócios majoritários da SAF, eles viram donos do clube. Só que a gente sabe que essas empresas de bet estão atreladas à lavagem de dinheiro, à lavagem de capitais. Então entra muito em voga para São Paulo, por exemplo, um tema como SAF, lavagem de dinheiro, entendeu? Tem aí o caso, né? Gustavo Lima, Deolane e tal, né? Porque é isso. Essas bets da vida, você não sabe quanto dinheiro está entrando lá. Então o tráfico de drogas pode injetar bilhões, fazer uma empresa de bet, constrói um site, né? Tudo legítimo. E eles falam que no mês tal a gente movimentou 100 milhões de reais. E aí, quem é que vai comprovar? Difícil, né? De você comprovar que eles movimentaram 100 milhões de reais ou não, que eles lavaram, que a empresa movimentou 10 milhões e eles lavaram 90. Entendeu? É difícil. Então, e a gente tá falando de São Paulo, né? Futebol e tal, eu acho que entra aí como um ponto importante essas SAF, Sociedade Anônima, SAF, né, lei de falências e recuperação judicial, tá? Então, para São Paulo, eu estudaria empresarial com um pouco mais de profundidade. É isso que ao fim e ao cabo, é isso que eu quero dizer para vocês. Direitos humanos também, tá? Direitos humanos vai cair amanhã, anotem aí, tá? Quem vai fazer MP Minas, direitos humanos, vai cair uma questão de direitos humanos amanhã, não duvido. E em São Paulo também, né? Porque direitos humanos têm ganhado um pouco mais de protagonismo nesses concursos, então 2, 3 questões podem ser esperadas de direitos humanos, tá? Perfeito, gente? Tranquilo? Dúvidas até aqui? Não? Deixa eu ver se a Cristiane mandou alguma mensagem. Tá ótimo. Perfeito. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Não? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, porque a dúvida de um no WhatsApp pode ser a dúvida de outras pessoas. Deixa eu ver aqui. A Vivian. Joel, Oi, oi, bom dia. bom dia. Bom dia, gente. Então, essa semana agora, que é a semana anterior amanhã, eu tenho meu quadro horário montado, bonitinho, Uhum, mas eu fico com medo, por conta das experiências anteriores, né? Eu fico com medo meio de ficar paralisada. hum, Então, eu, eu queria saber se teria, não sei, alguma outra estratégia, alguma coisa que você indica, não sei, fazer mais simulados, é, fazer só questão, sim, pegar os pontos que mais caem e focar fazendo mais questão só desses pontos, por exemplo, sim, administrativo, pegar licitação, probidade e responsabilidade civil do Estado, não sei. sim, sim. O que eu oriento você a fazer é o seguinte: semana de véspera de prova, Rafael, eu fico meio paralisada, fico perdida, me sinto insegura nos estudos. Eu oriento então que você faça muita questão mesmo. Pega um simulado por dia para fazer. Pega um simulado lá, 40, 80 questões, faz, só que você vai fazer corrigindo, com o Vadmecum aberto do lado. Vadmecum, e aí foca, fazer questões, e as questões que você errou ou que você chutou assim, meio a esmo e acertou, né, na coincidência, você vai lá, já abre o Vadmecum ó, e vai catar esses artigos cobrados, lê a lei, né? Não lê só o artigo, né? Se for uma lei de 20 artigos, por exemplo, dá uma lida na lei toda, né? Ah, pô, caiu aqui, sei lá, crimes hediondos, faz um tempo que eu não reviso essa lei, dá uma olhada na lei, entendeu? Então fazer muitas questões ajuda nesse momento, porque você não precisa, você já tem o material pronto ali, né? As questões estão postas, é só você sentar, fazer, e a questão vai te direcionar nas leis que estão sendo mais cobradas. E eu deixaria 30 minutos, 1 hora no final do dia, pode ser até 1 hora no final do dia para rever meus cadernos de jurisprudência, porque FGV cai jurisprudência. Né? Então, colocaria lá 3 horas, 2, 3 horas de questão por dia, mais 2 horas de legislação e 1 hora final de jurisprudência para revisar certos temas, 1 hora e meia, enfim, a gente pode dividir dessa forma. Tá? Qualquer coisa, você manda mensagem para mim de socorro que a gente dá uma olhada no seu quadro horário amanhã, entendeu? Ó,
faz uma alteraçãozinha e tal. Perfeito. Tá. Sim, sim, perfeito. Porque a ideia é você chegar no domingo tão acostumado a fazer prova que você vai falar, nossa, mais uma questão, e essa questão já vi cair. Pô, essa questão já vi cair 2 vezes já e tal. Você vai lá, pum, e acerta, já vai direto, né, na colocação que você precisa. Então, a gente pode utilizar assim questões nesse momento. O que não pode acontecer, Ana Clara, é ficar parada, congelada, entendeu? Ai, meu Deus, estou com medo, estou com receio, fiquei ansiosa. E aí a gente acaba não estudando, né? A gente acaba ficando procurando material, né? Fica procurando coisa para revisar, não acha, passou 1, 2, 3 dias de estudo e a gente só ficou folheando coisa a esmo. Então, senta, pô, faz questão. FGV, prova antiga, simulados de curso, entendeu? FGV, então, a gente tem 8, 9 provas dos últimos 2, 3 anos, né? De magistratura. Bacana, bacana. Isso, vai ter, inclusive amanhã tem outro, né? Santa Catarina amanhã, né? Que Santa Catarina abriu de novo, né? O edital. Então, já o que acontece? Faz essa prova assim de Santa Catarina, né? Refaça ela. Inclusive, essa prova de amanhã, se por acaso na segunda, na terça-feira, essa prova já estiver disponível no site, no Que Concursos para baixar, já pode pegar essa recentíssima mesmo, que vai ser aplicada amanhã e fazer na quarta. Já faz na quarta, entendeu? Já pega, faz na quarta, na quinta, porque, por incrível que pareça, pode repetir uma questão desse domingo no Enem, porque eles estão esperando que o pessoal não vai ter tempo hábil de... Né, a turma vai estar estudando outras coisas e eles não vão pegar a prova que acabou de ser aplicada. E às vezes eles repetem questão, entendeu? Se você ficar ligado nisso, às vezes você acerta uma questão de bobeira, que tinha já sido aplicada no domingo anterior. Tá bom? Perfeito. Obrigada. Nada, que isso, Ana Clara, mas manda mensagem para mim, tá? Que eu amanhã... Hoje eu não prometo não, pessoal, que eu machuquei minha coluna carregando a minha filha. Então, eu tô todo travado aqui, tô tomando remédio, enfim. Mas amanhã, se Deus quiser, eu vou estar melhor. O que acontece, né? Muito boa a pergunta da Ana Clara, e até aproveitando também, né? A Tatiane tinha enviado uma mensagem para mim, tá, pessoal? Já vou embocar aqui nessa mensagem da Tatiane. É o seguinte, vamos lá colocar o quadro aqui de fundo novamente. A Tatiane, ela falou o seguinte, Rafael, eu tenho os materiais do G7. Eu posso usar eles para estudar? Sim. Se o material do G7 ele está completo, esquematizado para concurso, você lê com facilidade, você gosta da leitura, se dá bem com o material, né? O material está lá organizado. Pode usar o material do G7? Pode. Pode. E a Tatiane, ela falou o seguinte, tá, Rafael, você fez lá um quadro horário para mim, né, tal, a gente conversou sobre a minha preparação para concurso, e eu vou fazer, né, o TSE. Eu vou fazer o TSE unificado, e salvo engano, ela ia fazer também, agora não vou lembrar, mas depois eu pego. Salvo engano, ela ia fazer o TRF6, que saiu agora, a prova vai ser em janeiro. TSE unificado é dezembro e aqui é janeiro, tá? Janeiro de 2025. Então, o que eu tinha colocado para ela, né? Eu tinha colocado para ela, como ela vai fazer concurso de analista, a gente tem a segunda fase no mesmo dia. No mesmo dia. Então não dá para a gente só estudar para a objetiva e largar de mão a dissertativa, a discursiva. Então eu deixei para ela no sábado, né? Como é que estava o quadro dela? Eu coloquei o quadro dela todo dividido, tá? E aqui no sábado eu deixei ali 1 a 2 horas para treinamento de discursivas ou redação. Tem prova que cobra uma redação, tem prova que cobra 2, 3 discursivas, estudos de caso, por exemplo. Deixei aqui esse horário discursivo. Ela perguntou para mim o seguinte, Rafael, o TSE unificado é a primeira prova.
eu posso focar discursivas pro TSE unificado? Então, primeira dúvida, sim, pode. Tá? Eu aconselho que você, se o TSE é a primeira prova, vai ser uma dissertação sobre direito eleitoral, constitucional, administrativo, pode sim focar nesse momento em treinar mais discursivas para o TSE. Ok? Passou o TSE em dezembro, aí você treina discursivas para o TRF6 até janeiro sem problema nenhum. Lembrando que a parte de você escrever, estruturar uma resposta, estruturar uma redação, o que você aprender para o TSE, você também vai aprender para o TRF. Alguns temas coincidem, né? Se você vai falar de improbidade na administração pública para um, pode cair no TRF6 também esse tema, tá? Então, é um estudo que, bem ou mal, aproveita um pouquinho para o TRF6 também. Mas, claro, pegar temas mais voltados para o TSE unificado, tá bom? E estudar no restante dos dias as matérias de analista, né? Analista do TSE e o TRF6. Quem puder fazer o TRF6, eu acho que é uma excelente oportunidade. Por quê? Porque é um tribunal novo, tá? É um tribunal recém-criado, é um tribunal que não tem tantos analistas assim, né? É um tribunal que está precisando de um corpo de servidores mais robusto. Então pode ser uma prova que chame muita gente. Vai chamar mais de 100 aprovados, eu acredito. Tá? O que é bastante gente. Então, quem, né, for de Minas Gerais, por óbvio, faz. Né? Que, sou de Minas Gerais, mas eu estudo para MP. Mas faz esse TRF6. Não custa. Vai lá, pega o carro domingo, faz essa prova, pelo amor de Deus. Eu sou do Rio de Janeiro, sou do... Né? Enfim, ou então moro no norte, mas tenho vontade de morar em BH, em Minas Gerais, vai lá e faz, que é um excelente concurso. Tá? E ela perguntou para mim, Rafael, eu posso usar então esse material do G7 como base? Sim, pode usar como base. O que eu sempre falo para você é o seguinte, nós temos dois tipos de conhecimento, que é um conhecimento sistematizado, esquematizado, né? O pessoal aí do Eduardo Gonçalves, né? Grande amigo Eduardo Gonçalves aí, o esquematizado, né? Do Edu. Tem o conhecimento que ele é esquematizado, sistematizado para concursos. E a gente tem, né, Adoro, a Lid, né? Maravilha, Edu é gente finíssima. E aí o que acontece? E a gente tem o conhecimento bruto. O que é o conhecimento bruto? É o livro. É o livro, né? O livro é o conhecimento bruto. 1.500 páginas, tem de tudo lá. Tem as correntes doutrinárias, mas também tem, enfim, julgado que nem cai mais, uns entendimentos superados e tal, enfim. Porque às vezes o autor do livro, o professor do livro, ele quer realmente fazer uma obra exaustiva, com tudo, não faltar nada lá. Mas a gente precisa saber o livro de capa a capa? Foi uma pergunta que fizeram para mim ontem, lá nas redes sociais, lá no Instagram. Né? Eu botei uma caixinha de perguntas e eu até escrevi, né? Falou, Rafael, preciso saber o livro de capa a capa? Não, o livro de capa a capa não. A gente vai espremer desse livro, né? A gente vai pegar lá os principais, a gente vai ler o livro, a maior parte dele, né? 90% desse livro. Tem certos pontos que nunca caem, que assim, a gente pode passar batido, tá? E a gente vai tentar consolidar esses 90% na forma de um caderno de anotações, tá? Grifos, etc. Tá? Então, a gente vai tentar, na verdade, pegar o conhecimento bruto e sistematizar ele. Se você já tem um material sistematizado, como a Tati já tem do G7, né, e outros colegas nossos que estão aqui, eu tenho o meu material do curso SEI, adoro o material. Rafael, tenho o material do curso Ciclos, adoro esse material. Ok. Eu tenho o caderno sistematizado. Gente, material tem aos montes aí. Né? Material no mercado de concurso, sempre vai ter alguém abrindo um curso e lançando material. A questão é você aprender a estudar esse material. O material é bom? É bom, tal. Não existe material perfeito. Vai ter um errinho aqui, às vezes vai ter uma explicação que não ficou clara, não entendi nada desses parágrafos. Eu li essa página, não entendi nada. Acontece, tá? Ficou meio mal escrito, meio mal explicado. Ok, beleza. Mas, de um modo geral, o material é bom? É bom, Rafael. Eu leio com facilidade, eu gosto desse material, a gente continua com ele, não tem problema. Só que o conhecimento sistematizado, o que é o conhecimento sistematizado? Alguém, né, vou fazer um bonequinho aqui altamente artístico, tá? Olha só.
É praticamente um Picasso, né, gente? Um Leonardo da Vinci aqui. Então, dá para entender que é um boneco, né? O que acontece aqui, né? Esse boneco, que eu vou chamar de professor, o professor ele já pegou o livro e ele, com as opiniões dele, os pré-conceitos que ele tem, ele selecionou os pontos mais importantes com base na experiência dele, né, e tal. Ele sistematizou para você. Ele pegou o livro e sistematizou para você. Só que, muitas vezes, esse material sistematizado ele pode ter furo, pode ter uma lacuna. Às vezes, no momento que o professor fez aquele material, os temas da moda eram outros. Hoje tem outras modas, né? Outras decisões importantes. Entendeu? Então, a grande questão é, você pode estudar pelo material do G7, do Renato Saraiva, do Ciclos, do Estratégia Concursos, mas então tenha um livro de conhecimento bruto, para quê? Para você complementar na hora que faltar uma teoria, na hora que faltar uma vertente, né? Enfim, uma discussão doutrinária, faltar um julgado, alguma coisa, você tem o livro Conhecimento Bruto, tá? Alguém queria falar alguma coisa aqui? Rafael, Oi. por favor, eu queria saber sobre tem eu tinha utilizado pegar o livro, por exemplo, eu peguei Marcelo Novelito ou Matheus Carvalho e tal, e vou lendo ele todo e faço livros. E aí, então, se basear nos livros, ao invés de eu ter como base o PDF na época, Sim, sim. e esse método de voltar só nos livros seria um bom método, porque aí eu não precisaria começar do zero. Né? A gente já está o livro todo grifado, não é o livro inteiro, tem aquele livro mais selecionado. Então, em relação ao que a Cristiane falou, Rafael, eu já tenho o livro grifado. Eu posso revisar os grifos? Pode. Na verdade, né, você está fazendo o papel dessa pessoa aqui, né? A gente não tem um professor intermediário que criou o material. Você pegou o material bruto do livro e leu. Tem pessoas que preferem ler o livro. Rafael, eu leio o livro bem, eu entendo bem o livro, eu gosto do livro, né? Prefiro ler o livro, ótimo, né? Para quem lê com facilidade, para quem, né, tem o controle da ansiedade também, porque o livro você sabe que vai demorar um pouco mais para vencer. Mas se a gente está bem com isso e a gente está estudando no longo prazo, tranquilo. Uma hora a gente vai acabar o livro, né? Inclusive, uma aluna minha que passou no Rio Grande do Sul agora, a Charlene, uma das minhas alunas, ela estudou pelos livros. Ela falou, Rafael, prefiro os livros. E aí, o que a gente trabalhou com ela também? Tá, então a gente vai fazer o nosso papel de... Nós seremos os nossos próprios professores. A gente vai no livro, que é o conhecimento bruto, e você vai vencer o livro sublinhando, marcando palavras-chave, anotando no canto de página, né, certas informações, bota um OBS aqui, por exemplo, né? Marca trechos importantes, e ela fez isso com o livro todo. Depois ela revisou os grifos. A única diferença, Cristiane, é que eu defendo que nessa revisão que você faz, né? Eu li o livro todo, venci o livro, demorei 10 meses, mas eu venci todo o direito civil. Pô, maravilha, que legal. Nessa segunda leitura, tá? Nessa segunda leitura ou terceira leitura, eu recomendo que você tente fazer algumas fichas de pontos mais importantes que você está errando. Por exemplo, em direito civil, Rafael, nossa, eu estou errando direto prescrição e decadência, aqueles prazos eu erro. Rafael, direto eu faço confusão com simulação, dolo, lesão, fraude contra credores, vícios do negócio jurídico, eu confundo tudo, Rafael. Então faz uma ficha sobre isso. Rafael, eu tenho maior dificuldade em vocação para herdar lá em sucessões. Então faz uma ficha sobre esse ponto. Entendeu por quê? Porque isso daqui a gente torna o estudo mais ativo. Quando você grifa... Oi, Cristiane. Não, eu falei Sim. O que eu falo é o seguinte, mas fazer fichas demora um pouco. Sim, demora um pouco. Mas quando você faz ficha, você só precisa ler o livro 2 vezes para você arrecadar um vasto conhecimento. Quem fica só vendo grifo, às vezes tem que ler 10 vezes, né?
7 vezes o livro, porque o grifo ele é muito passivo. Então eu gosto de pegar aquele grifo, o capítulo 5. O capítulo 5 tem 30 páginas, o capítulo 5. Tá, desse capítulo 5, o que eu preciso saber do capítulo 5? O capítulo 5, sei lá, é sobre poder constituinte. Eu preciso saber do poder constituinte originário, derivado, né? E o derivado você tem as classificações, né? Revisor e não sei o quê. Então, beleza. Então você vai colocar lá, vai fazer uns colchetes, vai colocar, né, as classificações lá do poder constituinte derivado, poder constituinte originário, vai colocar as características dele e tal, montar uma tabelinha, vai botar 1, 2 páginas ali de caderno, ou 2, 3 fichas sobre aquele capítulo de 30 páginas, para você nunca mais precisar ler aquele capítulo. Entendeu? Então você sistematiza aquele conteúdo. E quando você sistematiza aquele conteúdo numa ficha ou num caderno, você tende a aprender mais. Demora um pouco para fazer, mas fica muito mais rápido do que você ler 10 vezes o livro, só os grifos, ficar lendo o grifo. Porque você sistematizou aquele conteúdo, você tem uma visão de como funciona aquele conteúdo, sabe? Agora eu já entendi aonde entra. Por exemplo, as pessoas têm muita confusão sobre parte geral de direito penal, não tem? Quem aí tem dificuldade com a parte geral, teoria do crime? Quem tiver, levanta a mão, né? Vai ser muito. Não fique acanhado, tá? Cristiane, por exemplo, tá, beleza. Lídia, bacana, legal. Cassiana, Renan, maioria, né? O pessoal começa a estudar penal para concurso público. Caraca, penal não entendi nada na faculdade. É uma loucura. É 50 mil conceitos, eu não sei. Eu estou estudando potencial consciência de licitude. Nem sei onde eu estou. Potencial consciência de licitude se encaixa onde? E aí, o que eu falo para você? Se você tem uma visão, tá? Se você tem uma visão abrangente da matéria, sistematizada da matéria, você arrebenta não só na primeira fase, mas na segunda fase também, na prova discursiva, né? Na prova oral, por exemplo. Por que não está indo aqui minha caneta aqui? Peraí, gente. Enfim, acho que a minha caneta acabou a bateria. Mas, deixa eu só carregar um pouquinho a caneta aqui e já falo com vocês. Mas, por exemplo, na minha prova oral, caiu discorso sobre a teoria finalista da ação. Tema altamente doutrinário. Quem tem uma ficha construída do que eu vou mostrar para vocês, assim, dá show. Você vai nadar de braçada na prova oral. Eu tirei 10 em penal. Eu gabaritei penal e processo penal. Por quê? Porque eu tinha tudo bem construído na minha cabeça. Tá? Então, a ideia é quando você pega aquele conteúdo e você esquematiza ele numa ficha, você está falando para o seu cérebro. Cérebro, a gente acabou de ler um livro, que é um livro meio chato, né? Tem muita coisa, é um pouquinho prolixo, tem muita informação. Tá, mas o que eu preciso saber disso aqui para entender melhor e guardar? E o teu cérebro ele vai sistematizar aquilo. Quando você sistematiza, você compreende melhor aquela matéria e você guarda a matéria. A pior coisa que tem é você tentar decorar tudo. Quem é que vai decorar tudo? CPC, Código Civil. Tem como, né? Decorar tudo. Então, a ideia é você sistematizar. Deixa eu ver se minha caneta foi aqui, vamos ver. Acho que agora vai. Então, quando você sistematiza, por exemplo, o conceito, né, analítico de crime, olha como é que fica mais fácil de você entender. Como é o conceito analítico de crime? Fato típico, ilícito. Eu vou fazer rápido, tá, gente? Pra gente não perder muito tempo aqui. Culpável, né? Então, fato típico, ilícito, culpável. Fato típico, conduta. Omissiva, comissiva, dolosa, culposa. Nexo causal. Resultado. E a tipicidade, que pode ser formal, material. E a gente tem também aqui a conglobante do Zaffaroni, que fala que uma figura não pode ser tipicamente penal, proibida e permitida ao mesmo tempo, socialmente permitida ao mesmo tempo. Né? Ilicitude, nós estudamos as excludentes de ilicitude. Legítima defesa, estado de necessidade. Quem puder, vai repetindo aí comigo aí na sua própria casa. Aí vai falando, Rafael, tá? Vê se eu estou acertando até aqui. Exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Nós temos causas supralegais também. Quais são as causas supralegais? Consentimento do ofendido.
consentimento do ofendido e colisão de deveres no direito alemão. Colisão de deveres já caiu na prova oral do MP Minas, né? Um beijo aí para quem vai fazer a prova do MP Minas amanhã. Prova oral do MP Minas perguntava: um médico tem 2 pacientes em estado grave e apenas um leito de UTI. Ele socorre um paciente e outro paciente morre. O médico responde criminalmente? Resposta: não. Qual o fundamento? Qual o fundamento? Ele queria que o candidato falasse dessa construção da colisão de deveres. O médico tem 2 deveres, 2 pacientes em estado grave. Ele teve que socorrer um, o outro, infelizmente, veio a falecer. Culpabilidade, imputabilidade, potencial consciência de ilicitude. Olha lá, para quem estava perdido, né? Potencial consciência de ilicitude, estamos em culpabilidade. E inexigibilidade de conduta diversa. Inexigibilidade de conduta diversa, a gente estuda o quê? A coação moral irresistível, não é isso? E a obediência hierárquica, tá? Eu sei, minha letra está horrorosa, mas é porque eu estou indo bem rápido, tá? O que mais que a gente pode tirar aqui desse esqueminha aqui, a sistematização que eu estou falando para vocês? Potencial consciência da ilicitude está ligado aqui, ó, ao dolo e à culpa. Por quem? Wälzel. Olha aí como é que eu fui responder a banca. Teoria finalista da ação. Então, quando a banca da prova oral perguntou para mim, doutor Rafael, o candidato poderia discorrer sobre teoria finalista da ação? O que eu falei para a banca? Teoria finalista da ação foi criada por Wälzel, foi preconizada por Wälzel, que decompôs o elemento anímico do agente. Ele dizia que o elemento anímico do agente era decomponível, de modo que, para cada conduta, existia uma finalidade. O agente praticava a conduta com um fim. E essa finalidade deveria ser analisada no próprio fato típico dentro de conduta, se a conduta é dolosa e culposa, e não na reprovabilidade da conduta dentro de culpabilidade. Na verdade, o que Wälzel falou foi que não se confunde o elemento anímico, potencial consciência da ilicitude, com dolo e culpa. Dolo e culpa foram deslocados para a conduta e permaneceu na culpabilidade a potencial consciência da ilicitude, ou seja, a capacidade do agente de entender que a prática daquele ato era ilícita. Só isso. Obrigado. O banco está satisfeito, pode passar para o processo penal. Por quê? Está organizado na cabeça. Está organizado na cabeça. Rafael, dá para melhorar mais isso? Dá, ué. Aqui em nexo de causalidade, o que a gente costuma estudar? Fórmula de Frank, teoria de eliminação hipotética de Thiem e a conditio sine qua non. Não é isso? O que mais? A gente estuda com causas. Não é isso, pessoal? Resultado, teoria do erro no resultado. Então, percebe que quando você pega o livro e você fala, vou sistematizar esse negócio, não fica mais fácil de você guardar? Fica. E essas anotações, essa ficha que a gente criou aqui agora, não te ajuda a responder uma prova oral? Ajuda. A gabaritar um direito penal? Com certeza. Não ajuda a você fazer uma boa resposta discursiva em penal? Ajuda também. Então, o que eu falo para você, Cristiane, é que se você lê os livros, já grifou, parabéns, você é uma vitoriosa. Porque muita gente está estudando para concurso e não consegue ler o livro todo ainda, está na metade, aí o pessoal fica trocando de material. Acontece, né? A gente está aqui para resolver esses problemas. Se você conseguiu ler todos os livros, grifou todos os livros, cara, excelente, você já está um caminho aí, um passo dado muito à frente, parabéns. Mas a gente precisa o quê? Revisar os grifos, com certeza revisar os grifos. Mas eu defendo de você também pegar aquele capítulo e tal e fazer certas anotações, tentar encaixar o panorama geral da matéria na sua cabeça, para você nunca mais esquecer, tá? Essa ficha que eu fiz para vocês agora, por exemplo, é uma ficha que já fazia um tempo que eu não repito. Eu acho que, né, na reunião do método, eu devo ter feito uma ficha assim ano passado, talvez, início desse ano. Mas eu ainda lembro. Né? Pode passar 3, 4, 5 meses. Se você perguntar, Rafael, faz aquele esquema lá do conceito analítico de crime, só para a gente se pautar na teoria do crime. Eu vou rapidinho e você ganha velocidade. Né? Com o tempo, fazer ficha demora.
Pessoal, a ficha que eu fiz aqui com vocês, isso porque eu estava explicando, né? Se eu fosse fazer para mim mesmo, eu fazia em 1,5 minuto, 2 minutos. Porque com o tempo você ganha a excelência, você ganha agilidade. Tá bom? Beleza? Renata, grande Renata. Rafael, estou pensando em refazer meu estudo. Um cronograma temático, ponto a ponto do edital do MP São Paulo, na parte da tarde. E manter a parte da manhã para a lei seca. O que você acha? Minha ideia é já deixar o material mais robusto para as próximas fases, inclusive. Renata, ótimo. Você pode fazer? Pode. Dependendo do horário que você tem, né? Se você tem várias horas por dia, 6, 7 horas por dia, você pode de manhã focar 3 horas, 2, 3 horas de letra da lei. Tá? Muita letra da lei. Pode fazer questões também. Né? Rafael, vou fazer 1 hora de questão. Beleza, a Cristiane mandou mensagem no WhatsApp. Então, o que acontece? A gente pode, por exemplo, fazer 1 hora de questões de manhã, 1h30 de manhã, Renata, até para você anotar os artigos mais cobrados, primeiro, faz questões primeiro, e depois mais 2h30, 3 horas lendo a lei. Isso vai dar o quê? 4 horas de manhã, 3h30 de manhã a 4h30 de manhã. E na parte da tarde, você pode pegar o edital e fechar ponto a ponto do edital. E é o que eu falo para vocês, isso tem no método Bravo, tá? Que é verticalização do edital. O que é verticalização do edital? É você pegar ponto a ponto. Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo aqui. Verticalização do edital. Pronto, ó. Verticalização do edital. Tem um exemplo, eu tenho até um vertical da Anvisa, né? Porque eu já tive aluno da Anvisa também. Mas enfim, olha aqui, pessoal. É colocar ponto a ponto no edital um embaixo do outro. Né? E você vai classificar esses pontos, entendeu, Renata? Então tem certos pontos que você faz questão e você acerta tudo. Ah, Rafael, eu faço questão aqui de essa parte inicial de constitucional, poder constituinte, princípios de interpretação constitucional, conceito e classificação, eu faço questão, acerto 8 de 10, tranquilo. Então, você coloca o tema como verde. Pega lá um marca-texto, não precisa fazer no computador também não, pode pegar o conteúdo programático do edital, imprime, e pega o marca-texto, marca de verde, os pontos que você acerta mais, você sabe mais, de amarelo, os pontos que você já estudou, e você está acertando 60% mais ou menos, 6, 7, 5, e vermelho, os pontos que você acerta menos da metade, acerta 4, 3 de 10. E aí você vai focar aonde, Renata? Você vai focar nos pontos em amarelo e vermelho. Então, por exemplo, Rafael, poxa, não sei nada de falências. Beleza, né? Bem-vindo ao clube. A maioria do pessoal do MP, né, não gosta de estudar falência. Isso é normal. A gente gosta de penal, processo penal. A gente gosta de tutela coletiva. Pô, quando tem uma prova com falência, enfim, né, a gente não é muito... O pessoal não costuma estudar muito. Beleza, mas a gente precisa sobreviver nessa matéria. Né? Se cair 5 questões de empresarial, poxa, acertar pelo menos 3. Né? 3, 4, pô, vai ser ótimo, 4. Então, a ideia é você marcar de vermelho, de amarelo esses pontos e você estudar os pontos em amarelo e vermelho. Para você o quê? Começar a acertar 7, 8 questões de 10. 9 questões de 10, ao invés de ficar ali 5, 6, 4, entendeu? Então, é possível fazer isso na parte da tarde? Sim, ainda mais você que já tem uma base formada, já estudou bastante a doutrina, já chegou no final de várias doutrinas, né, de várias matérias, então você pode passar revendo grifos, fazendo anotações, e eu faria anotações dos pontos em amarelo. Por que não vermelho? Porque vermelho são pontos que vai dar mais trabalho para você. Amarelo, às vezes, é um ponto que só de você rascunhar uma tabela, você já passa de 6 para 8, 9 pontos. Entendeu? Então, é muito mais fácil você transformar o amarelo em verde do que o vermelho em verde, entendeu? Isso aí quem fala é o Del Isola. Alberto Del Isola é campeão de memorização, né? E o Del Isola, ele tem um livro bem bacana, Mentes Brilhantes, né, e tal. E ele fala muito sobre isso também, né? O que a gente pode aplicar do Del Isola para concurso público é justamente isso.
classifica os pontos do edital como amarelo, vermelho e verde, trabalha os pontos em amarelo primeiro. Depois que trabalhou os pontos em amarelo, revisou esses pontos com mais carinho, você vai para os pontos em vermelho se sobrar tempo. Tá bom? Renata, dá um joinha aí se você entendeu. Entendi, Rafael, tô te ouvindo. Eu ia sair da sala eu permaneci. Não, perfeito, perfeito, tá? Mas aí você pode fazer isso para São Paulo, né? Amanhã você vai fazer Minas? Vou, tô aqui. Show de bola. Tem uma galera em BH, né? Que a força esteja com você. Vai lá, Padawan. Arrebenta amanhã. Mas então é isso. Amanhã, né, faz a prova, se concentra. Segunda-feira, dia novo. Voltou para casa. Segunda-feira, tô em casa, Rafael, tô cansada. Tá cansada? Faz o trabalho braçal de verticalizar o edital, porque verticalizar o edital é braçal. É você pegar duas telas de computador, ficar ali, entendeu? Ou então pegar o conteúdo programático e ficar meio que classificando o que você já estudou e sente que você domina mais. Tá? Se você tiver um ponto na dúvida, Rafael, tem um ponto aqui que eu estou em dúvida. Se eu domino, se eu não domino. Faz umas questões. Ó. Pega 5 questões daquele ponto e faz. Se você acertar 4 de 5, você está bem, bota verde. Se você acertar 1 de 5, bota vermelho. Né? 1 ou 2 de 5, bota vermelho. Tá? Então é mais ou menos por aí. Tá bom? Mas isso se chama verticalização do edital. Tem muitas pessoas que falam, nossa, vai demorar pra caramba. Isso não demora não, tá? Se você fizer isso aqui almoçando, ou num domingo assistindo Netflix, pessoal, eu fiz um edital desse para uma aluna minha da Anvisa, há muito tempo atrás, inclusive, mas eu fiz e demorou, sei lá, acho que 30 minutos. Que eu tenho 2 telas, fui só copiando, pum, jogava. Fui botando ponto a ponto, depois eu passei para ela. Entendeu? Então, assim, foi bem tranquilo. Foi acho que uns 30 minutinhos. Né? Eu fiz escutando música, vendo televisão, sem problema nenhum. É um negócio mais braçal. Depois que você fez a parte braçal, aí sim, a de classificar entre verde, amarelo e vermelho, é que a gente tem que, né, parar um pouco, concentrar no material para ver o que você já estudou e o que você nunca viu. Tá? Porque tem certos temas que a gente bate o olho e fala, caramba, nunca vi. Lei Geral do Esporte? Nunca vi Lei Geral do Esporte. E estava lá no TJ São Paulo. Então marca de vermelho. O que você nunca viu, nunca estudou. Entendeu? Então a mesma coisa você vai fazer para São Paulo. Tá? Lembrando para vocês que quem passar para a segunda fase de São Paulo, a segunda fase de São Paulo é diferente. Porque a segunda fase de São Paulo, assim, eles perguntam 2 mais 2 são 4, discorra sobre o tema. Na verdade, você tem que falar que 2 mais 2 são 4, mas você tem que ir até a Grécia Antiga, falar, entendeu? No mundo egípcio, como surgiu a matemática, a álgebra, falar do Malbataan e o homem que calculava, para depois você confirmar que 2 mais 2 são 4. Então, assim, na última prova eles perguntaram sobre processo estrutural. Você não tem número de linhas. Lá eles liberam página, você vai pedindo mais folha, eles dão mais folha para você. Não tinha número de linhas. No gabarito da prova, de processo estrutural, você tinha que falar qual era a diferença de direito individual homogêneo, direito coletivo, institucional. Gente, assim, era tudo da matéria, tudo. O que fazia coisa julgada segundo evento lit, segundo evento probationis, as classificações, como era a questão do rito sobre... Tinha que falar tudo, assim, eles botaram o gabarito dos caras, tinha 8 páginas, o gabarito deles. Aí lá no final tinha o processo estrutural. Quem falou processo estrutural, de 10, acertou 3. Porque tinha uma catatal de coisa que era extra que você tinha que tentar adivinhar que existia que você existe, que aquele negócio existia, porque assim, era surreal, não tinha nada a ver, não era perguntado sobre aquilo diretamente, tá? Mas enfim, né, pelo menos eu tive uma aprovada nessa prova aí que foi a Michelle, né? Saudades inclusive da Michelle, se um dia ela ver esse vídeo aí, um beijo pra Michelle. Cassiana, pode falar. Cassiana? Tem que habilitar o áudio, Cassiana. Que a Cassiana levantou a mão. Então passar pro Renan. Renan, fala aí. Não? Então o pessoal deve ter levantado a mão para outra coisa, né? Eu só vi agora.
tá? Mas, enfim, a segunda fase de São Paulo é um estudo à parte. Ah, tá. Tá sem microfone. Beleza, Renan, tranquilo. Se tiver alguma dúvida, pode escrever também que eu vejo aqui, tá? Mas é isso, verticalização do edital, tá? Verticalização do edital. Esse arquivo aqui tá lá no Método Bravo, tá? Tem a aula de verticalização, tem um arquivo desse em branco, que é só você preencher. Você bota o nome da matéria, bota os pontos da matéria. Aí vai lá, direito administrativo, bota os pontos de direito administrativo. E aqui eu fiz até um quadro bem apurado, que você pode até colocar aqui com o tempo. Você sabe que os editais se repetem, né, pessoal? Você vai fazer uma construção de um edital para São Paulo, mas esse levantamento de dados que você vai fazer verticalizando o edital de São Paulo, você vai aproveitar para MP Rio de Janeiro, você vai aproveitar para outros MPs, tá? Beleza, Cassiana, sem problema. Então, você pode até fazer um levantamento para colocar o que você estudou pela lei, o que você estudou pela doutrina, se você leu informativo, jurisprudência sobre o tema. E aí você pode vir aqui e marcar com X, ó. Marca com xizinho. Ou, para quem gosta de colorir, pessoal aí do Jardim Secreto, que nem eu, né? Gostava de ficar colorindo com marca-texto. Bota lá de verde a lei, o caderno e a jurisprudência. Tem temas que não vai ter lei. Poder Constituinte não tem lei. Você vai marcar só doutrina. Tem temas que você não tem doutrina. É mais só letra da... A doutrina só fala a letra da lei mesmo, só cita a lei. Você vai botar lá lei e jurisprudência, por exemplo. Tá? Então, esse quadro ele é bem informativo. Tá? Esse exemplo aqui é do TRT11 analista, mas é só você mudar. Muda o nome, bota lá edital verticalizado MP São Paulo, né, e faz essa construção, fica bem legal. Né? É uma forma também, né, até a Ana Clara me perguntou, né, Rafael, fico meio perdida para o Enan. Essa é uma forma também, Ana Clara. Agora não vai dar muito tempo, não. Agora a gente tem uma semana, fazer muita questão mesmo, né, e reforçar as lacunas. Mas no futuro próximo, vamos supor, passou no Enan, maravilha, passei no Enan, Rafael, vou fazer prova da magistratura do DF, por exemplo. Você pode pegar o edital do DF, verticalizar ele e ver quais pontos que você já estudou, mas está errando muito tempo que você não revisa, pontos que você está dominando, pontos que você nunca viu. Caraca, nunca li essa lei aqui. Lei de agrotóxicos, nunca nem sei o que é isso. Então, você já marca de vermelho para você ficar ciente que essa lei existe. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Como é que estamos? Não? Tudo certo por aqui? Posso falar para ele? Sim, sim, claro. Eu já fiz, né? Eu já sistematizei o edital, já coloquei meu amarelinho lá nos novos do edital. Sim. E segunda-feira de manhã, então, já vou sistematizar umas coisas. E aí fazer as provas resolvidas, para a gente ver esses pontos que Uhum, mais, né? uhum, Fazer semana de bem inteira, assim, meu, entre aspas, período de descanso para todas as provas. uhum. E mantenho focado agora para isso. Meu grande desafio está sendo jurisprudência, porque tá vindo muita jurisprudência assim, a rodo, e está saindo jurisprudência em tese quase toda semana, assim, eu não estou dando conta, de verdade. E eu não sei mais o que fazer para dar conta disso. Você chegou a fazer os cadernos de jurisprudência no buscador? Eu estou começando a fazer agora esses cadernos de jurisprudência no buscador. Inclusive, me cadastrei no pré-legis para fazer deles especificamente. Uhum. Libera ainda mais cadernos. Os cadernos, assim, é o que eu falo para você, Renata. A jurisprudência cai muito. Você viu que caiu em segunda fase, né? Você já fez segunda fase. Você sabe que segunda fase, assim, é júris na veia. Os caras vão, entendeu? E eles vão aprofundar a jurisprudência com você ainda por cima, né? Eles perguntam quais são os requisitos, né? Enfim, ainda por cima. Então, é por isso que eu falo para vocês, quando a gente começa a estudar para a carreira jurídica, é doutrina, lei, jurisprudência e questões. Porque quando você está numa segunda fase, teu caderno já está montado. Então, o que acontece muitas vezes aqui é o seguinte, como é que eu falo para você, né? Para a gente daqui para frente, né? Por exemplo, aqui a gente está na data de hoje. Hoje, aqui é a data de hoje. De hoje para o futuro, a gente vai o quê? Se manter lendo um informativo
do STJ e um informativo do STF por semana, tá? Espera aí que não está aparecendo aqui, esqueci de compartilhar. Tá? Então, vai aparecer meu quadro aí de novo. Então, o que acontece, gente? Né? Daqui, de hoje, né? A data de hoje, sábado, tal, vou me manter informada, atualizada, informativo daqui para frente. O que saiu essa semana, já baixa, já lê no domingo. Né? Ah, na semana seguinte, pega o que saiu da semana seguinte, já baixa, já lê no sábado, domingo, enfim, daqui para frente. E daqui para trás é o buscador. É o buscador. No buscador, você vai selecionar os principais julgados, né? Você vai colocar no seu caderno, vai criar um caderno para cada matéria e vai colocar lá, julgados de Constitucional 2023. Rafael, achei 100 julgados de Constitucional 2023. Você vai ler esses 100 julgados. Eu acho que fica muito mais fácil você estudar quando você tem uma matéria só, né? Então você está focado em Constitucional. Você vai ler lá 30 minutos, 1 hora do seu dia, julgados. Vamos supor que você leu 20 julgados. Tá? No final, você vai pegar esses 100 julgados e vai selecionar lá 20, 30 mais importantes. Ah, tem aqui, uns 30 aqui que são bem importantes. É coisa contra-intuitiva. Eu nunca ia imaginar que o STF ia decidir dessa forma. Caraca, tem um julgado aqui que é MP puro. Beleza, bota no seu caderno. Com os seus cadernos fica muito mais fácil, porque é só você revisar esses julgados. E aí vai sobrar mais tempo na sua semana para você pegar o quê? Jurisprudência em teses de matérias que são mais relevantes, né? Que matérias que a jurisprudência em tese pode cair mais? Consumidor, penal, processo penal. O que mais aí, Renato? Você viu alguma jurisprudência em tese de outra matéria? Administrativo tem um monte. Administrativo, constitucional. Isso. Então, né, você vai ter muita jurisprudência em tese, assim, CDC, contrato de seguro, saúde, não sei o que lá. Penal, processo penal, administrativo, tá? Jurisprudência em tese de eleitoral, não vai ter quase nada, não vai cair, entendeu? Geralmente, quando cai eleitoral, cai julgados só. Mas algumas matérias que você perceber que está caindo jurisprudência em tese, aí sim, com os nossos cadernos montados, a gente consegue separar mais horário, ter mais tempo para você ler jurisprudência em tese, tá? Agora, se você pensa, Rafael, mas eu estou com pressa, eu vou tentar fazer os cadernos até lá, mas eu não garanto que eu vou terminar. Então, coloca um horário no domingo ou no sábado de manhã para você ler 1 horinha de jurisprudência em tese. Aí você separa, né? Administrativo, só matérias estratégicas. E dá uma olhada em jurisprudência em teses, não tem problema. Entendeu? Aí você pode até botar no arquivo do Word, né? Pode pegar um arquivo do Word e salvar lá algumas jurisprudências que você reputa mais importante, tá? Não vejo problema. Mas é isso, assim, é o que você falou. Eu tô tendo dificuldade em jurisprudência. Beleza, eu perguntei para você, mas os cadernos estão prontos? Não estão prontos. Então, muita calma nessa hora. Acalma o teu coração, que na hora que você completar os teus cadernos, Renata, nada te derruba. Muito difícil. Eu acho muito difícil a banca te pegar no contrapé. Você com um caderno montado de cada matéria, você vai bater o olho, seja primeira fase, segunda fase, ou prova oral, e vai falar, opa, isso aqui já li, já vi, e o tribunal entendeu dessa forma. Tá? Tá bom? Então é só mesmo a gente desenvolver. Tá? Depois manda foto de como é que tá ficando os seus cadernos. Tá? Quem tem caderno de jurisprudência é o João, né? O João lá de Rondônia, que eu te falei, né? Do João também, né? Que ele tava lá na prova, né? Então, o João tá ali, né, na jurisprudência. Se você falar com ele jurisprudência, ele tem os cadernos dele montadinho. Entendeu? O caderno dele tá lá, destacadinho, vários julgados e tal. Né? Então, ele fez esse trabalho que vale muito a pena. Demora um mês ou outro, mas vale muito a pena. Tá? Pessoal, o link vai cair, o link da reunião vai cair aqui, o Google Meet tem esse probleminha. Tá? Mas eu vou mandar outro link agora lá no grupo, tá? Então eu vou sair da reunião, já mando um link novo para vocês, tá? Quem tá com dúvida, espera aí, tá bom? Já vai chegar o link novo. Pronto. Agora passei o link novo para vocês, né? Vamos voltar às nossas dúvidas, né? A Renata já mandou mensagem aqui no WhatsApp, falou que eu acho que tudo foi esclarecido para ela.
Então ela vai focar agora, acho que ela vai sair, não vai entrar nessa reunião. Depois, né, quem puder, quem não pôde ficar até o final, né, claro, a reunião vai ficar gravada, tá? Lá no método, tá bom, gente? Na plataforma tem uma aba webinários do método, módulo complementar, webinários do método. Então tem reuniões lá gravadas desde 2021, né? É muito conteúdo, tá? Várias reuniões dessa forma aqui que eu vou trabalhando com os alunos, esclarecendo dúvidas, trazendo estratégia, comentando novos editais e tal. Tá bom? Falando em novos editais, TRF6, né? Então, quem for de Minas Gerais, faça. Rafael, mas eu não quero concurso de analista, eu quero MP, magistratura. Beleza, mas se você é de Minas, é uma oportunidade, né, de fazer, passar. A remuneração não é ruim, é R$13.000 a remuneração, final de carreira 21, né? Você pode passar e ganhar um pouco mais de calma, tranquilidade para estudar, tá bom? E é uma forma também de arrecadar experiência, né? Acordar domingo cedo para fazer prova. Tá bom, pessoal? Dúvidas? Dúvidas até aqui, Adriana, Amanda, Cassiana, Glauciane. Glauciane tá em todas, né, Glauciane? Muito bom, Glauciane tá em todas. Lá no canal também do YouTube ela tá lá. Sara, legal. Então, turma, basicamente são essas as dúvidas, né, que eu falei para os alunos, tá? Rafael, tem como eu tentar fazer a prova do TSE unificado e do TRF6? Tem, claro. Nesse primeiro momento, tenta estudar sempre as matérias básicas, as matérias de base, civil, processo civil, constitucional. A Adriana colocou aqui, dúvida é só na hora da prova. Normal, Adriana, a gente tem essa dúvida. O importante é você ir estudando, né, até a gente conseguir ficar entre duas e acertar. E a grande questão é, né, pessoal, para o TSE, né, você focar nas matérias de base, civil, penal, constitucional, administrativo, processo, e bastante eleitoral e um pouquinho de português no final de semana. Passou o TSE, mantém português, diminui o tempo de eleitoral, ou até corta eleitoral, e coloca os conhecimentos básicos do TRF6, que é ética, raciocínio analítico, não sei de onde tiraram isso, tá? Raciocínio analítico, acho que é o pessoal do Schopenhauer, né, que gosta de ficar debatendo argumento falacioso, argumento do espantalho, argumento... Enfim, botaram lá raciocínio analítico, que é, sei lá, dois pontos só no edital. Ética, regimento interno do TRF6, tá? E direitos humanos, fundamentais e acessibilidade. Você pode colocar depois no seu quadro, tá? Quem tiver dificuldade, manda mensagem no WhatsApp que eu vou e mexo no quadro horário, tá bom? A Adriana, a Cassiana, Rafael, a revisão do Dizer o Direito para o Enem é uma boa? Cassiana, se você não tem o seu caderno de jurisprudência montado, tá? Porque o que eu ensino no Método Bravo é você mesmo criar o seu caderno de jurisprudência. Porque quando você cria o seu caderno de jurisprudência, bem ou mal, você acaba se comprometendo, tendo organização e disciplina para ler todos os julgados, pelo menos uma vezinha. Pelo menos uma vezinha você vai ter passado o olho no julgado. E aí você vai decidir se ele é importante, coloca no seu caderno ou não. Mas só essa passada de olhos já pode fazer você acertar mais questões na prova. O material do Dizer o Direito, ele tem caído a qualidade, tá? Antigamente ele era muito bom, esse material de revisão. Hoje não é tão bom assim, porque eles só vão colocando coisa, né? Eles só vão acrescentando decisão. Então o material do Dizer o Direito de revisão, ele tinha 120 páginas, 140, 150. Hoje o material de revisão está com mais de 200 páginas para ler. É coisa pra caramba, porque eles vão só enchendo, né? Só enchendo linguiça. Então o que acontece? É um material que eu acho que é válido ler sim, se você não tem caderno. Rafael, a prova da FGV está aí, eu tenho uma semana, não tenho caderno de jurisprudência, também não, eu sei que não vai dar tempo de fazer agora. Caderno de jurisprudência é uma coisa que demanda um tempo, né? 3, 4, 5, 6 meses para fazer. Mas é aquilo, é 5, 6 meses para depois você nunca mais passar perrengue com jurisprudência, nem na prova oral, tá? Como a gente está muito perto da prova, eu estudaria, aí sim, a gente vai ler o material de revisão. A gente não tem o nosso material de base de jurisprudência. E a gente tem um tempo muito curto, pega o material de revisão do Dizer o Direito.
Lembrando que tem muita coisa lá que pode não cair. Tá? Eu já vi material de revisão do Museu do Direito que não caiu nada. Eles colocaram 180 páginas para ler, na prova não caiu nada. Entendeu? O pessoal até ficou meio chateado, assim. Caraca, li o material de revisão, fui para a prova, 0. Falei, pois é. Caiu outra jurisprudência, mas que eles não tinham colocado lá. Porque eu acho que o material deu uma declinada, entendeu? Nada contra o professor Márcio Cavalcante, pelo amor de Deus. Né? Ninguém vai vai gravar eu falando aqui, não. Eu adoro o professor Márcio Cavalcante, a pessoa abençoada na vida do concurseiro. O trabalho dele é fantástico. O buscador do direito é ótimo, eu indico o buscador. A única questão é que ele tem uma equipe, e eu acho que essa equipe dele, o pessoal não está selecionando tão bem os julgados para o material de revisão. Então, o material de revisão é mais assim, uma tábua de salvação. Você não tem material de jurisprudência esquematizado, não tem seu caderno, nada. Então, pega assim o material de revisão, até porque a FGV cobra muita jurisprudência. Um exemplo clássico que eu dou para vocês de jurisprudência da FGV é a prova do MP Goiás. Quem quiser, vai no Que Concursos, hoje de tarde, coloca MP Goiás 2023, né? Foi 23? Ou foi início desse ano? Não lembro agora. Mas MP Goiás, última prova agora, recente. Constitucional. Você vai achar 16 questões. Faz as 16 questões e me fala se caiu jurisprudência ou não. Tá? Das 16 questões de constitucional do MP Goiás, 16 era jurisprudência. Só caiu jurisprudência, não caiu nada de letra da lei. Só jurisprudência em constitucional. Se você sabia bem jurisprudência, os meus alunos que tinham um caderno montado, gabaritou o constitucional. A pessoa tirou 15, 16, tranquilo. Foram para a segunda fase. Quem não tinha o caderno montado, não tinha estudado jurisprudência com organização, com metodologia, como eu estou falando, o pessoal assim, acertou 9 de 16, né? Penou um pouco mais. Tá? Então, Cassiana, falei, né? Sendo objetivo, se você não tem outro material de estudo, não tem o seu caderno de jurisprudência, sim, estuda pela revisão do seu direito, melhor do que nada. Tá? Mas no futuro, eu pensaria em estudar como eu ensino aqui para vocês. Tá lá no meu módulo Estudo da Jurisprudência, como construir os seus cadernos de jurisprudência. Beleza? Maravilha? Aula 4, salvo engano. Dúvidas? Mais dúvidas, pessoal? Sara, Glauciane, Amanda, Lídia, Renan. Dúvidas até aqui? Então, turma, quem vai fazer o Enem semana que vem, anote aí para mim, tá? Anote aí para mim. Minhas dúvidas eram do Enem. Sara, beleza. Mas já ajudou? Ah, tá ótimo. Então, só anote aí, pessoal. Semana que vem, véspera do Enem. Rafael, tô perdida. O que fazer? Começa o seu dia fazendo questões. Se você tá muito ansioso, normal. Eu também ficava ansioso, véspera de prova. Caramba, a prova tá aí. Tá ansioso? Tá ansiosa? Começa fazendo questão, 1 hora e meia de questões. Depois, anota os artigos, as leis que caíram, que você errou, que você percebeu, nossa, é uma lei que eu não reviso há muito tempo, que eu nem li, nem conhecia essa lei, e tô vendo que caiu 2 questões da FGV, né? Faz muita questão FGV, refaça a prova do Enem, tá? Refaça a prova do Enem 1 e a reaplicação de Manaus. Pode fazer um na segunda, um na terça, enfim, ou divide em 2 dias, se for o caso, segunda e terça, Enem 1, quarta e quinta, Enem reaplicação de Manaus. Anota as leis, os artigos que caíram, que você errou e tal, que você chutou a esmo, e aí sim você vai ler a lei com direcionamento, direcionando para ler essas legislações. Ah, eu vi que caiu lei de SA, então vai na lei de SA. Eu vi que caiu falência, vai na lei de falências. Poxa, Rafael, eu vi que caiu a 9882 inconstitucional, questão de controle. Então vai lá, tá? Direciona para as leis. E, no final do dia, jurisprudência. Tá? Então ali, 1 hora e meia de questões, 2 horas de legislação, final do dia, né? Para quem tem umas 4 horas e meia, mais ou menos, mais 1 horinha final do dia ali, jurisprudência. Não tem caderno? Pega o revisão do Dizer do Direito. Tá? E durante a semana, pessoal, tenta tirar um tempo do seu dia, né, na leitura da legislação, para revisar os artigos mais importantes da Constituição. Constituição sempre cai. Constituição Federal sempre cai.
né? Pode cair normas de tributário, né? Pode cair, sei lá, direito ambiental na Constituição, mas sempre cai, tá? Sempre cai. Então dá uma olhadinha na Constituição nessa semana também, dá uma folheada nela, tá? Que é bem importante, pode te garantir aí 2, 3 questões. Beleza? Sara, Renan, Lídia, entenderam aí então? Semana de véspera? Para quem tá perdido, né, tá desesperado? Qualquer coisa, pessoal, manda mensagem, né? Rafael, poxa, dá uma olhada no meu quadro horário para segunda-feira aí, o que eu faço, né? Segunda até a data do Enem. Manda mensagem, não tem problema nenhum, tá bom? Mas eu faria mais ou menos uma divisão dessa. Tô nervoso, tô ansioso, não consigo sentar na cadeira e me concentrar, então começa o seu dia fazendo questões que é mais fácil, né? A gente coloca a questão para fazer, não precisa ficar pensando muito, tendo muita atenção. A questão é, vai fazendo e vai anotando o que caiu. Vê o gabarito comentado. Ó, gabarito comentado tá aqui. A letra A era o artigo 19, a letra B era o artigo 22, a letra C era o artigo 23, a letra D era o artigo 26, que está correto, e a letra E era o artigo 35 da lei tal, da lei X. Vai na lei X, lê esses artigos. Vê se tem mais um outro artigo ali na lei X que pode cair na prova. Tá bom? Beleza, pessoal? Maravilha. Turma, se não tiver mais nenhuma dúvida, então, eu vou encerrar essa nossa reunião, tá? A nossa próxima reunião, então, vai ser, sem ser nesse final de semana do Enem, dia 19, no outro, que é dia 26, salvo engano, sábado, tá? Então anotem, né, as dúvidas. Quem conseguir passar no Enem lá, pô, Rafael, Enem, pô, anota, manda mensagem para mim, vou ficar muito feliz, tá? Se por acaso, Rafael, não fui bem no Enem, acontece, corrija o teu Enem, aprenda com os erros, tá? Não pega a prova e taca fogo na prova, não. Pega a prova e fala, putz, cara, faltou 5 questões aqui, o que eu errei aqui? Vamos aprender com nossos erros, tá? Vamos aprender com nossos erros. A reprovação é a regra. A gente vai ser reprovado às vezes 15 vezes, 20 vezes. Outro dia eu estava vendo um aprovado, que ele tem o Instagram dele, ele colocou, foram 33 reprovações. Falei, caraca, 33 reprovações, mais de 10 anos estudando para concurso. Finalmente, ele passou no Ministério Público. Promotor, ganhando bem, seu gabinete, satisfeito, né, tendo uma carreira que dá propósito para ele, que ele pode bater no peito e falar, poxa, trabalho com direito, tenho uma carreira de respeito, que legal, que bacana. Né, ajudando a sociedade, etc. Pô, mas o cara reprovou assim 33 vezes. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Né, eu acho que no meio do caminho ele acabou errando também nos estudos. Até ele acertar o estudo dele, depois que ele acertou, ele começou a ir para a segunda fase. Então a questão é essa, né? Às vezes vai vir muitas reprovações, mas a gente só precisa de uma aprovação para resolver a tua vida o resto da vida. A não ser que você faça uma, desculpa falar, gente, uma cagada muito grande, sei lá, praticar crime, um negócio assim, tá? Se você é uma pessoa sã, tem sanidade mental, você não vai praticar um negócio desse, tá? Você vai ser promotora, juíza, defensor público o resto da vida, entendeu? Então, assim, é só uma aprovação que a gente precisa, tá? Então, se for reprovado no Enem, corrige. Rafael, fiz a prova do MP Minas, reprovei. Corrige a prova, pega a prova, vai com ódio no coração para cima dela, corrige essa prova, vê quais leis caíram, qual é o teu cobertor curto, qual é o ponto lacunoso que você nunca estudou. Caraca, nunca estudei lei de agrotóxicos, tá caindo lei de agrotóxicos. A gente tá falando aqui que tá tendo abuso de agrotóxico na agricultura, pô. Gente falando aí de tomate contaminado, veneno pesado em cima de tomate, legume, não sei o que e tal, porque teve essa mudança legislativa do agrotóxico. Estuda essa lei. Está caindo. Está caindo resíduo sólido. Nunca estudei. Separa um tempo da tua semana para ler essa lei. Entendeu? Que daí na próxima prova a gente vai melhorar nossa nota. A gente vai chegar numa segunda fase, enfim. Beleza, pessoal? Tranquilo? Turma, desculpa não ter rendido muito, mas eu tô assim, com a minha coluna travada praticamente aqui, tô na base do remédio, tá? Mas muito bom encontrar com vocês, Adriana, Glauciane, Sara, Amanda, Cassiana, Renan, Lídia. Espero que, né, e todos os outros aí que participaram também, né? Turma, espero que tenham curtido muito essa nossa bate-papo. Estarei no WhatsApp, né, torcendo por vocês nas próximas provas e, se precisar, rever o quadro horário, precisar de uma orientação, mandem mensagem para mim que eu terei o maior carinho, o maior prazer
de conversar com vocês lá. Tá bom? Maravilha, Sara, Amanda. Tá ótimo. Valeu, pessoal. Lídia, pode deixar que eu vou me cuidar assim. Amanhã, se eu não melhorar, eu vou ter que ir no hospital para tomar algum remédio, porque não tem jeito. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Bom estudo.